Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Manhã Diversa. Quinta-feira, dia 24 de fevereiro. É muito bom passar essa manhã com você que tá ligadinho na gente. E bom dia para você, Roberta Heller. Bom dia, Mariana Zacaron. E bom dia para quem tá assistindo o Manhã Diversa. Bem, carnaval tá aí batendo na porta e você aí de casa já percebeu que o nosso cenário já tá preparado. Porque não vai ter carnaval de rua, mas a folia no Manhã Diversa tá garantida e começa hoje, quintou, né, Mariana? Quintou aí já com nossa decoração de carnaval, a gente tá estreando hoje nossa decoração de carnaval, mas enquanto o carnaval não chega, nós vamos de assunto sério, porque hoje é comemorado o Dia da Conquista do Voto Feminino. Nós vamos debater esse tema ao vivo aqui no estúdio e também falar da importância da participação das mulheres na política. Transtornos de humor. Você sabe quais são e será que você sofre de algum deles? Uma psicóloga vai conversar com a gente sobre esse assunto. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, mande pra gente pelo nosso WhatsApp. O número é 32 999 39 7416. E quinta-feira é dia de esporte no Manhã Diversa. O Gabriel Luterbach chegando com a resenha esportiva. E o quadro Bora Rangar tá um pouquinho diferente hoje. Olha só. É isso mesmo, Roberta. Olha aqui do meu lado hoje, Thiago Voit, nosso estagiário de gastronomia, vai ensinar pra gente uma receita familiar, Thiago? Isso mesmo. É o? Espugnole. Receita da sua avó, não é isso? A minha avó que passou pra minha mãe, agora tá comigo. É isso, a receita familiar então da família do Thiago, diretamente de Cataguases, pra você que tá em casa e não pode perder. Quintamos então altíssimo nível com receita familiar feita por Thiago, que é um querido por todos nós, então hoje tá imperdível, né? É isso aí, então vem com a gente porque o Manhã Diversa é feito pra você. Há 90 anos, no dia 24 de fevereiro de 1932, o Brasil comemorava uma grande conquista na luta pelos direitos políticos das mulheres. Naquele dia, o Código Eleitoral do então presidente Getúlio Vargas passou a assegurar o voto a todas as mulheres, sendo obrigatório para as que exerciam função remunerada. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Adenilde Petrina, que está aqui com a gente, para conversar um pouco sobre esse assunto tão importante. Esse é uma data hoje, né, realmente muito marcante, né, comemorado 90 anos, né, do direito do voto da mulher. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre, né, o espaço que a mulher vem conquistando desde então na política, né. E vamos começar nosso bate-papo. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então vamos lá, né? Hoje, como a gente disse, nós completamos 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil, né? Na época, porém, o voto ainda não era obrigatório para as mulheres. E não foi uma mudança que aconteceu da noite para o dia, né? O que acontece naquela época para poder que a possibilidade de começar a existir? Porque precisou haver, né, realmente uma vontade das mulheres de poder participar da política, né? Com certeza, a luta foi muito grande mesmo, né? Como a luta das mulheres para sair das sombras, para sair da invisibilidade, é uma luta dura, difícil e arduamente conquistada. E o voto, assim, foi importantíssimo, porque o voto era propriedade dos homens, né? De uma sociedade machista, só o homem que participava do poder, né? Porque política, na minha concepção, é diferente, né? Do poder político e tal. Então, assim, foi uma luta muito grande que a gente tem que continuar honrando, né? Porque mesmo com 90 anos, né, da conquista do voto feminino, a gente ainda não está, assim, plenamente satisfeita e plenamente, assim, participante dentro do processo político, das nossas comunidades, da nossa sociedade. Se nós mulheres hoje, quando a gente, né, analisa o cenário, a gente ainda vê que tem muita coisa para melhorar, a gente não faz ideia então como que era antes, né, o quanto já mudou, e claro que mudanças e
para melhor sempre vão ser feitas, né? Eu acho que nunca vai parar num ponto, agora tá tudo bem. Então, assim, que a gente continue lutando, mas lá atrás muitas mulheres lutaram para que hoje, né, a gente possa ir votar, inclusive no ano de eleição, como é o de hoje, desse ano. E alguns movimentos, eles foram muito importantes para essa conquista, como a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, considerada a primeira sociedade feminista brasileira. E é impossível, né, a gente falar dessas conquistas das mulheres sem fazer a ligação, é claro, com o movimento feminista. Então, para a gente desmistificar um pouco as ideias, né, as várias ideias que rodeiam aí esse conceito, que é o que é feminismo, gostaria então que a senhora explicasse um pouco para a gente, então, o que é o feminismo. Bom, assim, o feminismo também, assim, ele nasceu, assim, né, a luta da mulher nasceu também, assim, de bastante luta, né, de muito tropeço, de muita caminhada difícil, né, e tal. Então, o feminismo, na minha maneira de pensar, é, assim, a luta que a gente tem para poder ter um lugar na sociedade. E ter um lugar numa sociedade democrática. Porque nos dias de hoje, né, no Brasil, na história recente do Brasil, a democracia não chegou na nossa sociedade, porque a participação da mulher ainda não é plena. A gente vê muito nos dias de hoje também, assim, quantas mulheres, né, são ameaçadas, né, quantas mulheres, como diz na gíria, são tiradas porque participam da política, são vereadoras que são ameaçadas, são vereadoras que são desrespeitadas, são mulheres, né, igual a nossa, assim, a gente sabe, as mulheres que assumem um cargo de poder, elas são muito assim, como que eu vou dizer, elas são muito assim, assim, maltratadas, são também, colocadas, né, à prova, são assim, debochadas, são ridicularizadas, né? Então, isso tudo aí prova que a democracia não chegou na nossa sociedade e acredito que o homem que sempre se sentiu dono da política, né, com P minúsculo, né, mais dono do poder, ele não entende o que é política. Porque política nós fizemos a vida inteira, principalmente a mulher negra da periferia, ela já nasceu fazendo política, porque para nós a política é a arte de você conviver bem na comunidade, de você lutar pelo bem da comunidade, pelo acessar as coisas que a gente tem direito, que é saúde, educação de qualidade, moradia, transporte, esgoto, né, saneamento básico em geral. Então, a nossa luta, na política já existe desde sempre. E o feminismo, né, que é assim, a mulher sair da invisibilidade e assumir o lugar dela, a gente vê isso com muita força dentro da periferia, porque nós, mulheres periféricas, a gente não tem tempo assim, né, de ficar fazendo assim, muita reflexão. A gente tem que agir, tem que assumir, tem que puxar a luta na comunidade. Então, eu faço uma diferença assim, bem assim, entre o feminismo branco, o feminismo negro, e agora a gente está refletindo sobre o feminismo periférico, né? Porque as demandas, né, assim, lá bem longe, naquele livro Raça e Classe da Angela Davis, então ela mostra, né, que as demandas das mulheres negras são bem diferentes das demandas das mulheres brancas. E agora que a gente teve contato com o feminismo negro, eu estou percebendo que as demandas da mulher periférica, das mulheres periféricas, são também bem diferentes, né? Então, nós temos que dialogar, caminhar juntas para poder unificar, né? Porque a divisão ela não é bacana. Assim, a luta é permanente e a gente tem que lutar pela união, né? Assim, manter a diversidade com a unidade.
Muito importante essa sua fala. Realmente, né, a gente tem que entender que a luta da mulher ela é muito ampla, né? Porque existem pessoas... As mulheres são pessoas diferentes, que têm necessidades diferentes, passam por lutas diferentes, mas ao mesmo tempo é uma luta que deve ser unida, né? Que deve ser todo mundo segurando a mão de todo mundo, né? E quando a gente fala da política, a importância de ter realmente mulheres nessas posições de poder e que vão olhar para as mulheres, né? Em toda a sociedade, as mulheres negras periféricas, né? Todas as mulheres dentro de suas necessidades, das suas particularidades e realmente dar oportunidade para elas serem ouvidas, né? Porque eu acho que o que falta muito ainda, talvez, é a gente ter essa abertura para ouvir todo mundo e realmente entender o que todo mundo precisa. Eu acho que quando a gente fala de feminismo e fala de mulher na política, é sobre isso, né? E sobre o direito da mulher votar, né? Porque o voto, o que é o voto, se não um momento em que nós podemos ser ouvidos, né? Que nós vamos lá até a urna e damos a nossa opinião através de um númerozinho, né? Então, a conquista do voto feminino é, de certa forma, um momento em que a mulher passou a ser mais ouvida, apesar de que a gente ainda... Apesar de já ter passado 90 anos, a gente ainda enfrenta tanta invisibilidade e tanta dificuldade de ser ouvida. Mas, né, a gente sabe que muitas pessoas lutaram e ainda lutam, né, no movimento feminista para garantir esses direitos e para garantir o voto, né, para a gente ter garantido o voto, o direito do voto feminino e para garantir tantos outros direitos que a gente luta, né. Teria como contar um pouquinho para a gente sobre alguma dessas mulheres que fizeram história nesse movimento? Bom, assim, assim, mulheres assim que para mim assim são importantes, né, pela luta. Eu começo a falar da Dandara, né, no Quilombo de Palmares, né, assim, a luta dela junto com o Zumbi dos Palmares para assim pela liberdade e pela igualdade e tal. Então, assim, são pessoas assim que são inspiração para a gente. Outra pessoa que é um exemplo para mim, outra mulher que é um exemplo, é a Maria Carolina de Jesus, porque ela foi a primeira escritora negra, né? E ela assim, tinha uma luta muito grande, porque ela era favelada e ela catava lixo para sobreviver, catava papel para sobreviver. E assim, achando um caderno em branco, ela começou a escrever o livro Quarto de Despejo. E nesse Quarto de Despejo, ela fala que a mulher, né, ela resiste, que a mulher pobre, ela resiste porque ela sonha bastante, né? Porque se ela não tivesse sonho, se ela não tivesse utopia, ela não imagina como seria a vida dela diante das dificuldades. E uma coisa que ela trouxe assim, de reflexão para a gente foi quando ela disse que todo presidente da República deveria passar fome, né? deveria conhecer o que é a fome, porque à medida que ele sobe ao poder, ele não olha com muito carinho pelas classes, né, menos favorecidas, pelos vulneráveis, né? E por isso assim que eu digo que a nossa luta enquanto mulheres, ela é uma luta pela democratização da sociedade, né? Uma democratização que passa através da comunicação, através da informação. E aí, aqui eu queria também destacar outra mulher assim, muito importante, que é a Cláudia Alane, que ajudou muito a gente na conquista da rádio comunitária, na reflexão, a entender a importância da comunicação. E foi bom que a periferia entendeu, né? Primeiro porque a gente não tinha assim, uma alfabetização para entender a imagem, para entender a comunicação. Então, assim, através da rádio comunitária, a gente alfabetizou nosso olhar para a mídia e nossos ouvidos também. E percebemos que a democratização para nós era incompleta porque a informação ela pertencia a alguém. E esse alguém, ele não falava para nós, falava para outro tipo de público. Então, a rádio comunitária, a presença da Cláudia Alane foi importante para a gente em vários aspectos, né? Porque ela despertou toda a nossa comunidade para prestar atenção na importância da informação, para a gente ter consciência crítica no que a gente vai ouvir, no que a gente vai ler. Então, eu achei assim que foi um ganho, né, muito importante os 10 anos que a rádio comunitária existiu no bairro Santa Cândida.
E também, assim, eu ressalto, assim, também a importância das mulheres, em geral, lá do bairro Santa Cândida, que foram elas que puxaram a luta por melhorias na comunidade, porque lá não tinha escola, não tinha calçamento, não tinha luz, não tinha esgoto, né, não tinha nada. E, assim, as mulheres que percebiam as dificuldades que elas tinham por não ter saneamento básico, por não ter água dentro de casa, por não ter luz. Então foi preciso uma mulher, que foi a dona Aparecida, chamar, vamos gente, vamos lutar. Então a mulherada do bairro assumiu a luta e foi para frente na caminhada, se empoderou na caminhada, porque o empoderamento ele é social e é político também, é conseguido na luta política. E aí o que aconteceu? A gente foi conseguindo aquilo que a gente precisava, que a nossa comunidade precisava. E aí, para mim, são exemplos, né? Tem muitas mulheres importantes. A Conceição Evaristo, a Angela Davis, né? A Sujone Truff, né? A Noêmia Souza, que foi a primeira poetisa moçambicana, né? que contava através de seus versos os sentimentos e a história de Moçambique. E hoje em dia também nós temos as nossas poetisas dentro do coletivo Vozes da Rua, que através da poesia dela, elas mostram para a gente que a gente pode saber muito sobre a Simone de Beauvoir, mas a gente não vive o que a mulher preta vive. Então, assim, tem a Andressa, que ela escreveu essa poesia maravilhosa, em que ela vai falando da situação da mulher da periferia e comparando com as mulheres do feminismo, né, assim, das classes mais abastadas. Então, elas conhecem a Simone de Beauvoir, mas a Simone de Beauvoir, para nós, ela tem outro sentido, porque a nossa luta é mais difícil. A nossa luta é através da vivência, né? São os intelectuais orgânicos da periferia, que ninguém dá valor, mas eles existem. Então, aí criando, e eu costumo dizer que nós tivemos, celebramos aí esses dias a Semana de Arte de 1922, mas a próxima Semana de Arte ela vai ser periférica. Porque a periferia está escrevendo, os intelectuais orgânicos e intelectuais periféricos estão produzindo para a quebrada, e isso é muito importante. E as mulheres sempre tiveram um papel preponderante nessa caminhada, nessa luta, né? Então, estamos devidamente empoderadas. E Adenilde, com certeza você faz parte também desses exemplos que você deu de mulheres aí que estão na luta, de mulheres que inspiram outras mulheres. Eu te conheço, eu fiz faculdade de comunicação aqui em Juiz de Fora, então já te entrevistei algumas vezes, inclusive a Cláudia Elane, que você citou aí, né, dentre essas mulheres, foi minha professora, uma professora que marcou minha graduação, porque ela dá uma matéria que chama Comunicação, Relações de Gênero e Movimentos Sociais. Então foi através dessa matéria mesmo que ela abriu o meu olhar para como que a comunicação é importante, porque a gente costuma achar que comunicação é isso, assim, é só a televisão, é o que aparece na televisão, mas tem outras mil coisas, né, que permeiam aí a comunicação, e o quão ela é realmente, assim, uma ferramenta mesmo política. Então a Cláudia também está entre esses exemplos também, e com certeza você aqui. Então, assim, está sendo uma honra e um grande prazer te receber aqui hoje no Manhã Diversa. A gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente continua o nosso bate-papo aí, mudando agora um pouquinho e falando sobre essas mulheres que conseguiram, né, agora a gente consegue votar. Mas será que esse voto está sendo para outras mulheres? Será que as mulheres estão ocupando esses cargos políticos? Então, no próximo bloco, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse tema. Manhã Diversa de volta para você, no dia em que comemoramos os 90 anos da conquista do voto das mulheres. Precisamos, é claro, debater também a importância da presença feminina na política.
E é por isso que nós recebemos hoje aqui no Manhã Diversa a Adenilde Petrina, que está aqui com a gente para trocar uma ideia tão legal sobre esse assunto, né? A Adenilde, que é um exemplo aí, né? A gente falou no bloco anterior sobre mulheres que são inspiração, né? Que são inspiração nessa luta. A Adenilde, com certeza, é um exemplo, né? Dessa luta que está aí, aqui representando, falando com a gente sobre esse tema tão importante. Então, mais uma vez, Adenilde, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E para a gente continuar o nosso bate-papo, como eu falei um pouquinho, né, antes de entrar para o intervalo, hoje a gente comemora, né, a conquista aí do voto feminino, mas a participação das mulheres ainda é baixa nos espaços políticos. Então, para a gente começar a explorar um pouco mais, né, sobre esse viés, qual que é a importância da gente lutar e da gente ter maior representação das mulheres nesses espaços? Não, a importância é grande, né? E a nossa luta tem que ser permanente, né? Igual eu falo, assim, para o pessoal que a gente conversa sempre, que a revolução ela é permanente. Mas quando a gente fala de revolução, a gente fala na transformação, na mudança radical. Então, assim, para nós mulheres, assim, a gente tudo bem, conquistamos o voto, né, assim, tem cotas tem poucas mulheres na política, né? E assim, a maioria delas, assim, das mulheres que estão na política, elas assim ainda não têm uma voz, né? Porque assim, na minha visão, tá, gente? Assim, se vocês discordarem, tudo bem. Porque eu acho assim que às vezes a gente fica, né, assim, na minha visão de mulher periférica, a gente briga muito assim pelo poder, né, assim, o poder político. Mas acontece que a nossa luta tem que ir muito mais além. A gente tem que puxar as outras mulheres para participar desse poder, né, que a gente está lutando por ele, né, que a gente conquiste as coisas importantes para a gente, que o empoderamento também consiste em, igual eu falei já, ter uma educação de qualidade, ter uma informação de qualidade, ter uma casa decente, né, ter saúde, ter possibilidade de lazer também. Então, assim, a importância da luta e de ocupar esses espaços de poder é chamar outras mulheres para caminhar com a gente, mostrar para elas a importância. Porque o que acontece é que na nossa sociedade machista, a mulher ainda é muito invisibilizada. São poucas que conseguem, né, chegar lá. E muitas mulheres também, assim, isso aí é também outra coisa que eu ando pensando. A gente briga muito por igualdade de salários e tal coisa, mas a gente tem que lutar, tem que puxar o pessoal para lutar pelos nossos direitos e pela nossa presença nos momentos de decisão, né, e fortalecer essa caminhada. Aí eu acredito assim que isso só vai tá acontecendo, a gente vê acontecendo nas periferias, vê acontecendo nos espaços assim, onde o pessoal mais jovem está chegando e tal. Então, e acho também assim que é um ganho muito grande essa discussão que vocês estão fazendo hoje, né, que aconteça mais vezes, né? E puxar a pessoa para mostrar que a política, ela é a arte da gente dialogar, é a arte da gente construir junto, é a arte da gente caminhar. E por enquanto, a nossa caminhada, a gente está caminhando assim, num lugar nenhum, para um lugar que a gente não sabe qual que é. Então a gente tem que ter firmeza permanente de saber o que nós mulheres queremos, o que é importante para a nossa comunidade, para as nossas comunidades, para a nossa sociedade e para os outros também, puxar outras mulheres para a luz, né? Para a luz, quando eu digo assim, para a luz, para a cena, que a gente precisa ocupar essa cena, né? Não podemos ficar como cidadãs de segunda classe, né? Então isso aí vai ser importante se a gente se juntar e se a gente caminhar junto. É isso aí. E apesar do direito do voto feminino existir desde 1932, como a gente falou, já há 90 anos, naquela época muitas mulheres ainda dependiam da permissão do marido ou do pai para poderem votar, e às vezes até tinham que votar em quem eles mandavam, né? E aí, em 1965, o voto feminino se tornou obrigatório e hoje nós somos maioria, né, das eleitoras, 52,50% das eleitoras, dos eleitores são mulheres, né, de acordo com dados de 2020, né?
e, além disso, 45,30% das filiações partidárias. A gente já está conseguindo ver aí um reflexo, né, no aumento da participação da mulher como eleitoras, mas isso está refletido no número de mulheres ocupando posições de poder, ou a gente ainda está muito, muito longe? Ainda estamos bem longe, sim. Estamos bem longe. Para você ver, assim, que o que falta, na minha opinião, o que falta é consciência, saber discernir, informação, né? Porque, às vezes, assim, a informação não chega a importância da política, porque parece que existe um movimento para falar que a política é coisa ruim, que a política é coisa de homem, é coisa feia e tal. Então, assim, não presta, né? Então, isso, de uma certa maneira, tem afastado muitas mulheres da política. E, assim, e inviabiliza também o trabalho delas enquanto elas estão no Congresso, estão na prefeitura, estão como vereadoras e tudo. Então, é muito complicado, é muito difícil. E aí, a gente vai vendo que, assim, nós precisamos ter mais informação, a gente precisa ter mais conhecimento da nossa realidade e, assim, disseminar cada vez mais a ideia do que é política para as comunidades, para as pessoas, de uma maneira geral, para a gente perder o medo da política, né? Porque a gente precisa também mostrar para toda a sociedade em geral que a gente sempre teve, né, uma participação muito grande na sociedade, né? Porque a mulher que educa, ela que vê o que falta, ela sabe tudo. Então, assim, mas ela não teve as oportunidades porque os privilégios de participar do poder não eram, assim, dirigidos para nós. Então, assim, a luta é muito grande e vai pela linha da conscientização da informação. E, Adenilde, na sua fala, a senhora já fez alguns importantes recortes, né, e reflexões sobre esses recortes que têm que ser feitos. E quando a gente faz isso, o cenário, infelizmente, é ainda pior. Segundo uma pesquisa do IBGE, mulheres negras representam apenas 2% do Congresso Nacional e são menos de 1% na Câmara dos Deputados. A mulher negra periférica, que você também já falou um pouco, né, sobre essas questões que permeiam esse grupo, ela é ainda mais invisibilizada quando a gente fala de política, né? Com certeza, super. Porque o racismo, ele é estrutural, né? E, assim, a nossa mente ainda não foi descolonizada porque a colonização do Brasil e da América Latina, de uma maneira geral, a colonização fez um trabalho muito eficiente. Porque, assim, fez a gente acreditar, nós mulheres acreditarmos, que nós não tínhamos poder, que nós não tínhamos força e que a gente não valia, em outras palavras, nós não valíamos nada. Então, a gente começar a descolonizar. Como que a gente vai começar a descolonizar? Discutindo a nossa situação, olhando a nossa sociedade, olhando as pessoas, né? E, assim, e procurando, assim, nos espelhar em alguns exemplos, né? E aí a gente vai, assim, abrindo a nossa cabeça, nossa mente e a nossa luta no sentido, assim, de mostrar que a gente tem um lugar, que a gente é importante, que a gente tem história, que a gente tem garra, a gente tem sangue nos olhos para lutar. A gente não tem medo, porque se a gente tivesse medo, a gente não conseguiria sustentar famílias, né? E tudo. Então, a gente ter consciência disso tudo, assim. E assim, o racismo, a gente sabe que ele é uma moeda do capitalismo, mas, assim, nós temos que entender isso também, né? E buscar juntas uma solução para sair. Porque eu acho, assim, que o que foi criado na nossa sociedade, o que está dentro da nossa mente, é no sentido, assim mesmo, assim, de colocar a gente num lugar invisível mesmo. Então, a nossa luta é sair da invisibilidade e assumir aquilo que nós somos, a força que a gente tem dentro da gente e que a gente ainda não percebeu. E, Adenilde, olha só, a gente está vendo aí, né, em 2021, a Roberta falou um pouco dos dados, né, representando as mulheres negras e periféricas, mas nós também temos aí, né, em 2016, as mulheres, 2021, as mulheres são 16,1%
das vereadoras eleitas, né? Que é um número ainda muito baixo, mas que representa um aumento, já que esse número em 2016 era de 13,5%. E nós estamos em ano de eleição. Então eu acho que é muito importante a gente terminar o nosso bate-papo aqui hoje, falando com o pessoal de casa, com as mulheres que estão em casa, né? Da importância da gente escolher, né? Escolher representantes que representem a pluralidade de vozes, né, que o nosso país representa. Então, eu deixo esse espaço para você mandar uma mensagem, né, para as pessoas nos assistindo, que já que nós estamos em ano de eleição, a gente ainda tem números muito baixos, são números um pouco melhores do que a gente via no passado, mas que ainda tem muito caminho para percorrer, e como é ano de eleição, vamos fazer a nossa parte, né? Com certeza. Então, assim, a minha mensagem é que nós, mulheres, não tenhamos medo. A gente nunca teve medo, e não é agora que a gente vai ter medo, né? Quando a gente está assim, subindo o degrau, conseguindo acessar alguns espaços, aí que a nossa coragem tem que ser maior, né? Então, primeiro, perder o medo, ter coragem, saber que a luta é permanente e saber também que a mudança tem que ser permanente e, ao mesmo tempo, conversar, roda de conversa entre nós, para que a gente possa definir o que nós queremos, o que é importante. E lembrar que não adianta você votar, escolher as mulheres que você vai votar, porque não adianta você escolher uma mulher que vai defender valores machistas, porque existe isso, né? Então, a gente não quer isso, nós queremos, assim, que as mulheres assumem, porque a mulher que movimenta a sociedade. Se o movimento de mulheres é forte, a sociedade se transforma. Então, a gente ter consciência da nossa força e em frente, em frente mesmo, com coragem, com garra, e não importa o que aconteça. A gente está aí para dar cara mesmo. Adenilde, queria agradecer a sua participação aqui hoje. Realmente, Manhã Diversa ficou muito mais especial com a sua presença aqui. E é isso, essa mensagem mesmo, que promover a democracia, é promover a diversidade, é promover, né, essa pluralidade aí. E muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. E você aí de casa não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai lá para a cozinha do Manhã Diversa. E hoje tem receita afetiva. E quem vai te ensinar é o nosso estagiário de gastronomia, o Thiago Voigt. Tá imperdível. Agora são 10 horas e 32 minutos e a gente volta em instantes. Para você agora com Bora Rangar e as delícias do chefe Arthur Veloso. Na verdade, Mari, hoje nós vamos experimentar uma delícia de sobremesa, só que não é do Arthur não, gente. É do nosso estagiário, Thiago Voigt, que já tá aqui, né, no Manhã Diversa, não é isso mesmo? Bom dia, dupla dinâmica, que eu adoro. Bom dia, Roberta. Bom dia, Thiago. Bom dia, Mari. Bom dia. Gostei de ver, Thiago, tô ansiosa aí para a sua participação, adoro ver seu rostinho sempre, né, no Bora Rangar, ainda mais hoje trazendo uma receita de família. Tenho certeza que o pessoal de casa também quer ver como você vai se sair, então bora rangar. Bora rangar então, Roberta. Olha só, antes de eu dar as boas-vindas, os bom dia para todo mundo que tá em casa, quero falar com o nosso técnico de áudio, Paulinho. Vocês estão vendo que a decoração aqui do Bora Rangar hoje, né, do Manhã Diversa, tá toda carnavalesca. Paulinho, então solta a bateria da escola de samba aí pra galera, então. Aí, agora sim, no clima de carnaval, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à nossa cozinha do Manhã Diversa. Hoje o Bora Rangar tá diferente. Aqui do meu lado, Thiago Voigt, nosso estagiário de gastronomia. Não é a primeira vez que ele tá aqui na telinha, mas hoje é ele quem tá no comando das panelas. Então, vou fazer o seguinte, eu vou mandar vocês aí, ó, papel e caneta na mão, celular para tirar foto na tela, que o Thiago vai passar para vocês os ingredientes, já vai assumir daqui e eu vou bater numa bolinha com ele. Bom dia, pessoal. Os ingredientes da receita de hoje, o spumoni, são pro creme, uma lata de leite condensado, 1 litro de leite, 4 gemas, 4 colheres de açúcar cristal, 2 colheres bem cheias de amido de milho. Para a ameixa, para cozinhar a ameixa, a gente vai precisar de 250 gramas de ameixa sem caroço, 2 colheres de açúcar cristal
e água até cobrir as ameixas. E para a espuma, 4 claras, 6 colheres de açúcar pérola e as ameixas cozidas para misturar no final. Esse açúcar pérola que o Thiago tá falando aí é que assim, na receita que manuscrita da avó dele, estava escrito dessa forma, né, Thiago? Mas é o açúcar refinado, né? Nosso açúcar normal do dia a dia, a gente trouxe aí com essa diferenciação. Isso é uma marca de açúcar que era muito comum antigamente, né? É aquela marca que dá nome pro açúcar, acaba dando nome pro açúcar. E aí estava escrito assim lá no livro de receita da avó do Thiago, a gente trouxe assim pro pessoal de casa, mas é o açúcar refinado que a gente está acostumado. Thiago, vamos lá? Bora, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é cozinhar as ameixas. Então... Certo, a gente já trouxe elas hidratadas aqui, né, Thiago? Isso. A gente só colocou aqui 60 ml de uísque, você pode usar cachaça, pode usar conhaque, pode usar até água mesmo. A gente deu uma hidratadinha nelas aqui, mas com uma bebida alcoólica, um destilado, para trazer um pouquinho mais de sabor. A gente sempre gosta, né, das frutas secas, dar uma hidratada, muda o perfil de sabor, realça o sabor da ameixa, né, Thiago? Com certeza. Então esse aqui é um toque nosso aqui para essa receita. A gente já hidratou, vamos só coar elas aqui. Olha só como elas ficam bonitas, né? Elas já mudam, né, Thiago? Vai daí. Se o pessoal de casa quiser partir as ameixas, né, também pode, é uma opção. Mas aqui a gente vai fazer com elas inteiras, direto na panela. Certo. Então escorreu ali o excesso do uísque. Isso. Já vai para a panela. Daí a Só gente... a ameixa. Não, a ameixa, o açúcar, 2 colheres de sopa certo, e água. A água tá aqui. E a água, não é essa quantidade toda, é só para cobrir as ameixas. Ah, tá. Só até cobrir então. Isso. Aí a gente condiciona as ameixas direitinho na panela. Espalhando elas, né? Para todas cozinharem por igual. Exatamente. Beleza, aí você vai cozinhar elas aí em fogo alto. Geralmente é fogo médio, né? Entendi. Fogo alto até começar a ferver e aí depois abaixa o fogo. E depois abaixa para um fogo médio. Quanto tempo aí? Uns 10 minutos. Tá. Então, enquanto as ameixas cozinham, a gente vai pro creme então. Isso. Pro creme, gente, o Thiago, que vou só ajudar o Thiago nessa parte, a gente vai usar as claras dos ovos, né? São quantas claras aqui, Thiago? São 4 gemas. Desculpa, a gente vai usar as 4 gemas separado da clara, mas tem um macete que a gente vai tirar a película da gema, né, isso, Thiago? Então, ó, vou quebrar aqui o ovo em separado. Sempre quebra o ovo assim, ó, tirando a ponta dele pra cima. Aí a gente deixa cair a clara num potinho separado. Não joga fora a clara, né? Até porque a gente usa aqui a clara e a gema. Só que a clara vai pra espuma e a gema pro creminho, né, Thiago? Isso mesmo. Então, ó, você vai separar aqui a gema da clara o máximo que der. Beleza, a clara tá separada. Aí eu venho aqui, ó, vou separar a casca. Vou pegar na gema e vou tirar a película, né? A gente dá uma beliscada nela assim, ó. E aí, ó, quebra. Tá vendo, ó? Desceu toda a clara aqui pra dentro. Ficou essa películazinha aqui que fica com gosto de ovo muito forte, né, Thiago? Deixa um gostinho residual, né? Entendi. Então a gente tira isso aqui pra evitar esse sabor forte de ovo. Então tá certo. Fez isso, bom, pode dar prosseguimento aí. Com a panela ainda desligada, a gente coloca o leite. Aqui a gente está fazendo 1 litro de leite. E o nosso som tá animado hoje, né, Thiago? Essa bateria de escola de samba aí já dando o clima do carnaval. Que assim, gente, quinta-feira, véspera de carnaval, em muitos lugares, infelizmente a gente não vai ter carnaval de rua esse ano, mas quinta-feira já é dia de carnaval, né? Sexta-feira o pessoal já vai curtir um baile, alguma coisa, então em muitos lugares, quinta-feira o pessoal tá esquentando os tamborins, tá nos últimos preparativos pro carnaval. Esse ano um carnaval mais intimista, né, Thiago? Pessoal, muita gente vai passar em família e tal. Por isso a gente resolveu trazer essa receita de família, né? É uma receita ótima e serve para qualquer ocasião, né? Sim. No carnaval, então, por que não? Isso, nas reuniões de família na casa do Thiago, o Thiago estava me contando, a sua avó que fazia essa receita, né, Thiago? Isso, era mais comum no Natal e no Ano Novo, né? Tem muita cara de Ano Novo mesmo essa receita, né? Isso, tem. Porque, querendo ou não, por mais que ela seja muito doce, ela acaba sendo refrescante, por ela ir na geladeira e tudo mais. Uma receita gelada, né? Isso.
E daí... Então tem tudo a ver com carnaval. Tem tudo a ver. E querendo ou não, é uma receita assim mais em conta, né? Aham. Ela é cara porque vai muitos ovos, né? Tem o leite condensado também, mas ela acaba saindo... Rende muito, né? Dá pra servir muito, muita gente, né? Então vamos lá, vamos pro creminho. Então, depois que a gente colocou o leite, a gente coloca o leite condensado. Certo. Aí aqui nessa tigela aqui a gente vai misturar, né? Isso. Essa outra parte do leite aqui, você tirou mais ou menos aqui 1/5, né? Uma quinta parte do leite aqui. Na verdade, a gente tira uma quantidade suficiente para poder misturar os outros ingredientes. Que é para não empelotar quando for para lá. Empelotar. Então tá, eu vou misturar aqui as gemas devidamente, né, com a película retirada, que é para tirar aquele gosto do ovo que a gente já aprendeu. Eu tenho aqui também o açúcar. E o amido de milho. Aí com a ajuda do batedor de arame, ó, a gente vai jogando amido de milho aos pouquinhos e vai dissolvendo aqui para não dar grumo, né, Thiago? Uhum. Então a gente vai fazer esse creminho aqui em separado, que é para espessar esse leite aí que você colocou aí na panela, né? Exatamente. Ainda não ligou o fogo, né, Thiago? Não ligamos o fogo. Só vai ligar o fogo depois que eu entrar com essa parte aqui aí. Beleza, então. Então, ó. Dissolve o amido. Você pode usar um garfo também para fazer isso aqui que eu tô fazendo aqui, ó. Só mesmo para não dar grumos, tá? Dissolve tudo aqui. Já foi a gema, já foi o açúcar e o amido aqui. Então, tá aqui, Thiago. Prontinho a sua misturinha. O cozido das ameixas começou a ferver, a gente vai abaixar o fogo um pouquinho. E aí agora a gente conta 10 minutinhos, né? Vai fazer tipo uma calda de ameixa, exatamente, né? Essa água vai abaixar, vai Uhum. ficar apenas um pouquinho, né, dessa calda. Ela vai reduzir, né? E a ameixa é uma redução. Isso é para saborizar a espuma, né? Que é o que A dá espuma. nome à receita, né? Uhum. É muito parecido com um pudim que tem uma espuma de ameixa em cima. Eu vou te confessar uma coisa, Thiago, eu não sou muito fã de ameixa. Você fez um teste dessa receita aqui e me convenceu que isso é gostoso. E realmente, gente, se você não gosta de ameixa, dá uma chance para essa receita, porque você vai ver que ela vem muito equilibrada, dá um sabor muito gostoso. E essa espuminha de ameixa é um charme sensacional. Dá super certo mesmo. Acho que o pessoal de casa vai gostar dessa receita, quem não conhece. Eu não conhecia, apesar de ser pelo que a gente viu, né, um clássico aí dos anos 90. Realmente é uma receita familiar. Não é só na família do Thiago que ela é feita, não. Uhum. Muita gente conhece, mas tem muita gente que não conhece também. Então eu acho que é uma boa oportunidade. O pessoal de casa deve conhecer uma variação dessa receita, que vai uma camada de creme, uma camada de gelatina e a camada de espuma. E essa não precisa da gelatina, Não. né? Que é esse creminho que a gente está fazendo aí, ele já pega uma textura de gelatina e você evita o uso da gelatina aí, que às vezes é um ingrediente que pode dificultar, né? Tem muita gente que acha complicado trabalhar com gelatina sem sabor, que ela costuma engrumar, né? Então isso aí vai cozinhar por quanto tempo, Thiago? Isso cozinha, assim, o tempo exato é até dar a textura que a gente precisa, né? Como se fosse um mingau mais grossinho. Eu fiz mais cedo e deu uns 10 minutinhos. Mas você já acendeu o fogo? Não, né? aqui eu tô misturando para deixar bem homogêneo e a gente, né, evitar que fique algum ingrediente assim sem... Tá certo. Então ele vai cozinhar aí por 10 minutinhos, aqui 10 minutos também. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir o Paulinho para subir o som. A gente tá aqui, ó, aprendendo a fazer o espumone, receita familiar, diretamente de Cataguases, que o Thiago, para quem não sabe, é de Cataguases. Então se você é de Cataguases aí, ó, esse rostinho conhecido aqui que tá morando hoje em Juiz de Fora, mata a saudade do Thiago, vem aqui com a gente aprender a fazer essa receita super prática, fácil, para você aí refrescar no carnaval, que é uma receita gelada, apesar de parecer, né, uma coisa mais calórica, mas ela é geladinha, é refrescante, é muito gostosa. Eu vou pedir pro Paulinho subir o som, a gente vai para um rápido intervalinho ao som do samba enredo aqui, Manhã Diversa tá só começando, já já a gente volta, né, Thiago? Manhã Diversa de volta nessa quinta-feira, agora são 10 horas e 48 minutos e chegou a hora de falar das notícias das celebridades.
porque o mundo dos famosos não para. E é claro que o Netinho Rocha já tá aqui com a gente. Bom dia, Netinho. Sempre bom te ter aqui neste quadro, sempre bom ter sua presença no Manhã Diversa. E quais são as novidades, então, de hoje? Bom dia, Roberta. Bom dia, Mari. Bom dia para o pessoal de casa. Primeiro dizer aí que o cenário está muito bonito, essa decoração ficou muito legal. Carnaval chegando ainda, então é carnaval no Manhã Diversa. Mas a gente vai começar o nosso mundo dos famosos de hoje com uma notícia não tão legal. Morreu ontem a cantora Paulinha Abelha, a vocalista aí do grupo de forró Calcinha Preta. E aí a Paulinha Abelha, essa informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do grupo e ela estava internada aí desde o dia 11 de fevereiro em Aracaju e a cantora apresentou piora clínica nos últimos dias e estava em coma profundo. Segundo a equipe médica responsável, ela teve um agravamento de lesões neurológicas nas últimas horas e a morte cerebral foi constatada na sequência. Então, assim, a gente deu a notícia aqui, né, que ela estava em coma, que infelizmente a saúde dela não estava muito bem e agora ela faleceu ontem devido a esse agravamento. Mas vida que segue, muito apoio aí para a família, muito apoio para o grupo, né? E muito conforto para eles, né? Isso aí, a gente manda nossa solidariedade para a família e para os membros, né, do grupo do Calcinha Preta, né, com essa perda e vamos mandar boas energias para eles. É isso aí. Bom, e agora nasceu aí o filho de Rafa Brites e Felipe Andreoli, galera. Então eles divulgaram aí no Instagram que eles anunciaram o nascimento do filho. E o menino, gente, veio aí, ele nasceu em São Paulo. Aí a gente tá vendo as fotos da Rafa grávida e ele nasceu em São Paulo, eles confirmaram, né? E o nome da criancinha é Leon, nome bonito, né? E aí o menino veio ao mundo em uma maternidade de São Paulo, o casal postou um clique aí de todas as mãos da família reunidas para anunciar a chegada do neném. A Rafa e o Felipe são casados desde 2011 e tiveram um primeiro filho, o Rocco, em 2017. A Rafa também apareceu bem rapidinho nas redes sociais para avisar que está tudo bem por lá e ela aproveitou a soneca do pai e do bebê para mostrar detalhes da decoração do quarto na maternidade e as lembrancinhas que serão distribuídas para as visitas. Família aumentou, né? Ali essa foi a foto que ela postou divulgando aí o nascimento do Leon. Então, assim, mais um irmãozinho pro Rocco, né? E eles gostam de nome diferente, eles gostam, né? Leon, é Rocco. E o Felipe Andreoli, ele é apresentador aí de esporte. Então, assim, a criancinha parece que é pela mãozinha ali. Deve ser uma fofura, né? Assim como o outro filho, o Rocco, também é uma fofura. E vamos ver aí, né? As fotos futuramente, quando ela divulgar o rosto do bebê, né? Que deve demorar um pouquinho, como esses artistas aí demoram um pouquinho, né? Bom, e agora a gente vai falar sobre fim de relacionamento, porque chegou aí ao fim o relacionamento da Isis Valverde com o André Rezende. E eles se separaram aí após 4 anos juntos. Eles se casaram em junho de 2018 e são pais do Rael Valverde Rezende, de 3 anos. Os dois anunciaram o término em um comunicado enviado pela assessoria de imprensa da atriz. E vale lembrar também, meninas, que a separação aconteceu aí num importante momento para a Isis. Ela decidiu não renovar o contrato com a Globo para seguir carreira internacional. E a mineira de Aiuroca viajou para Los Angeles recentemente para alugar uma casa por lá e assinar contrato com a mesma produtora que representa o Wagner Moura nos Estados Unidos. E a decisão de ir embora do país já vinha sendo conversada pelo casal há mais de 1 ano. O André, embora ele tenha tentado apoiar a atriz, nunca concordou em deixar o Brasil. Então, assim, eu apoiava muito esse casal, confesso. Terminou o relacionamento dos dois, que eles sejam felizes, assim, cada um pro seu lado, né? E que a Isis Valverde tenha muito sucesso na carreira internacional dela. A gente tem falado muito nos últimos dias aqui no Manhã Diversa sobre essa questão dos brasileiros que estão ganhando o mundo, né, meninas?
Com certeza. E a Isis, ela é uma figura aí que muito marcante, muito carismática, né? Que tá aí presente em várias obras, né? Várias novelas que marcaram muito, né? A carreira dela. E aí agora tentando carreira internacional, a gente também torce pelo sucesso dela e torce pela felicidade do casal, que, né, agora não é mais um casal, mas que continua sendo, né? Eles são pais do, como é o nome? Do Rael, né? Do então, Rael. né, continuam unidos aí, né? Pelo filho que eles compartilham, pelo todo o tempo que eles passaram juntos, né? A gente sempre torce, né? Quando a gente anuncia algum término de famoso aqui, né? Pela felicidade dos dois e para que seja uma separação pacífica, respeitosa, né? Ainda mais quando tem uma criança envolvida, né? A gente imagina que essa união tem que ser pacífica porque tem uma criança no meio, né? E muito sucesso para ela aí na carreira internacional. Com certeza, é muito bom ver esses brasileiros ganhando o mundo. Bom, a próxima fofoca, gente, Tom Holland recriou a cena do meme do Homem-Aranha. Eu vou pedir a produção para colocar aí na tela para vocês verem, porque o Tom Holland junto com o Mari, me ajuda Tobey nos nomes. Maguire e o Andrew Garfield, que são os outros dois Homens-Aranhas. Muito obrigado. Eles levaram os internautas aí ao êxtase ao recriar o meme do Homem-Aranha, em que 3 versões do herói apontam um para o outro. A imagem foi divulgada pelo perfil da rede social da Sony Pictures para anunciar que Homem-Aranha Sem Volta para Casa será lançado na edição de Blu-ray e 4K Blu-ray UHD em 12 de abril, enquanto a cópia digital chegará um pouco antes, no dia 22 de março. Segundo Andrew, a cena do longa não estava no roteiro. A ideia partiu dele durante a gravação. E aí, gente, como a gente já falou aqui uma vez no nosso quadro Mundo dos Famosos, Homem-Aranha Sem Volta para Casa segue em cartaz nos cinemas brasileiros e já arrecadou quase 2 bilhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo. E essa cena que foi, né, recriada aí do meme, ela circulou no Twitter ontem, né? Ele teve aí entre os Trend Topics do Twitter. Não, eu abro meu Twitter agora, eu fico rolando, só tem essa imagem, gente. É essa imagem com o meme dos 3 Homens-Aranhas embaixo. E é o que tem no meu Twitter agora, é só isso. E eu achei muito legal, esse meme é muito engraçado, né, dos 3 Homens-Aranhas. Ele é usado em vários contextos, eu acho super divertido. E claro que eles tinham que recriar, gente. Eu acho que se eles não recriassem, tinha alguma coisa de errado, porque é uma oportunidade de ouro aí de recriar esse meme com os 3 ali juntos, né? E ficou bem legal. Ficou muito legal, né? Bom, e agora mudando um pouquinho de assunto, Chegou a hora. Roberta sabe do que eu tô falando. Você aí de casa, gente, Mariana... Mariana cisma com uma fofoca, antes, quando eu assumi o quadro de fofoca, várias fofoquinhas, era Mariana me orientando e falando, por favor, conta essa fofoca. É uma fofoca que às vezes só a Mariana tem conhecimento, mas que ela quer tanto passar isso pro pessoal de casa, que aí a gente acaba sendo, né, solidarizando. Olha, eu tenho que me defender nessa história aqui, porque é uma história que eu achei muito engraçada, assim, a forma com que repercutiu, principalmente, e porque eu acho que os emos precisam de mais representatividade, entendeu? Então eu tô aqui como representante dos emos, pedindo mais representatividade pros emos, e é por isso que eu pedi pro Netinho contar essa fofoca. Então vai que é sua, Netinho. Então Mariana, como uma boa jovem emo, ela mesmo insistiu pra eu colocar na fofoca. E o que aconteceu foi o seguinte, gente, um menino, um jovem, né, ele foi aí salvar uma garota de um assalto. E aí essa história de tentativa de assalto aconteceu no centro de São Paulo em janeiro e ganhou as redes sociais agora, viu? O protagonista chegou a ser comparado com personagens de animes e mangás japoneses. E aí... o que aconteceu? Um jovem emo, né, de cabelo azul, que segundo uma amiga da vítima, salvou uma mulher que quase foi roubada em frente a uma estação da linha 3 vermelha. E aí uma senhora que viu essa confusão disse para a vítima e falou o seguinte: foi um anjo que te salvou. Ele lutou com o ladrão e conseguiu recuperar o celular. Então esse anjo emo aí, quem é ele? É Kevin Gabriel. E aí ele tem 20 anos. E no Twitter foi comparado aí com alguns personagens de animes. E a cena também, gente, ela ganhou aí uma foto, uma ilustração em um mangá feito pelo Israel Guedes. Eu trouxe a imagem aí da ilustração. Olha a ilustração, gente. Então aí ele ficou conhecido como Anjo Emo e muito legal
a atitude dele, E os Zemos adoraram, É, né? eu falei que o Netinho que tinha que falar dessa fofoca, porque eu acho que os Zemos precisam de representatividade, entendeu? E eu achei muito interessante, né, que essa história repercutiu no Twitter, repercutiu entre os Zemos, e ele foi entrevistado, foram atrás pra descobrir quem ele era. Na verdade, ele não tem cabelo azul, ele tem cabelo branco, mas não sei se na luz, na iluminação ficou parecendo que ele tinha cabelo azul, né? E aí ele viu, né, falou que ele tava saindo do metrô, que ele viu a cena da jovem sendo assaltada, que ele agiu por impulso, ele já chegou dando uma voadora no assaltante, enfim, não sei até que ponto essa descrição é verdadeira. O que importa é que ele conseguiu recuperar o celular da moça, devolveu o celular e ganhou aí o título de Anjo Emo, que eu achei muito engraçado. E ainda aí as ilustrações também, né, são super divertidas. Então é isso, assim, é uma história inusitada que eu achei que merecia ser contada aqui. Com certeza, então foi contada. Bom, e agora eu quero ir lá pra cozinha, antes de me despedir de vocês aí de casa, eu quero ir lá pra cozinha, ver como que tá a preparação aí, né, da nossa receita. Thiago, me conta, como é que tá a preparação aí? Olha aqui, Netinho, o creme já chegou no ponto, o pessoal aí de casa pode conferir aqui. E uma dica que eu deixo pra vocês é sempre mexer, não para de mexer até alcançar o ponto. Sempre raspando o fundo, né, Thiago? Sempre raspando o fundo, pra por não isso agarrar. Que a gente está usando aqui uma espátula de silicone, que é o melhor utensílio para isso. Já ficou igual um mingauzinho, né, Thiago? E esse ponto a gente chama de ponto na P. Pra gente saber se tá no ponto na P, tem um teste, né, Thiago? O Thiago vai pegar uma colher. Um testezinho. Você pode fazer com a colher, pode fazer com a ponta do dedo. É o seguinte, ó. Suja ali a espátula e faz o risco. Tá vendo que o risco não volta? É porque a consistência tá do jeito que a gente quer. Então tá no ponto, já desligou. Daqui a pouco a gente dá prosseguimento para essa parte. E aqui de cima, ó, as nossas ameixas também. Vou pedir pro Léo pegar aqui de cima. As nossas ameixas chegaram no ponto. A gente precisa esfriar elas na hora de bater a espuma. Ó, então eu vou, Netinho, só amassar elas aqui, fazer um purezinho com elas. Você vê como com o açúcar, né, Thiago? E a água que a gente colocou secou praticamente todo, ficou só um pouquinho. A gente separou 3 aqui para decorar, fazer o purezinho e levar para gelar. Daqui a pouco a gente volta para ensinar o pessoal como que termina essa receita. Excelente, gente. Tenho certeza, combinação perfeita aí a mexinha com esse creme maravilhoso. Arthur, Thiago, daqui a pouquinho então vocês voltam para conferir a receita. Fecha. Meninas, eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícia do mundo dos famosos. A gente fica esperando aqui, né, Tia, pra essa hora, uma das horas mais gostosas do dia, né? A gente fala da fofoca e do Bora Rangar, que são os 2 momentos mais gostosos do nosso programa. Então a gente te espera aqui amanhã mais uma vez. Até amanhã. Agora são 11 horas e 1 minuto, então não sai daí porque tem muito mais Manhã Diversa pra você. Manhã Diversa já está de volta, agora são 11 horas e 3 minutos e chegou a hora de falar de esporte com a nossa resenha esportiva. E é claro, Gabriel Luterbach já está aqui no nosso estúdio. Bom dia, Gabriel. E aí, quais são então os destaques do mundo dos esportes? Bom dia, Roberta. Bom dia ao pessoal de casa. Olha, quarta-feira foi bem movimentado, teve clássico carioca, também teve jogo da Copa do Brasil, do Cruzeiro, também teve a pré-Libertadores que o América Mineiro jogou. Então esses são os destaques da quarta-feira que a gente vai começar a abordar aqui agora no programa. Vamos começar, claro, pelo clássico. Botafogo e Flamengo, 3-1 para o Flamengo, gols do Pedro, que a gente está vendo os lances aí, gol do Pedro, vamos devagar porque foram bastante gols, né? 4 gols. Na sequência, gol do Gabigol, mais um gol do Gabigol, o que não é novidade nenhuma, né, Roberto? Nenhuma. Mais um gol. E esse jogo mostrou uma superioridade bem bacana do Flamengo. O Flamengo... E assim, uma falha, né, consecutiva aí da defesa do Botafogo. Exatamente. E aí o gol do Arrascaeta. Como eu estava falando, esse jogo mostrou uma superioridade do Flamengo. O Flamengo foi melhor do início até o fim do jogo. O Botafogo aí, que é o novo Rico, ainda não está com elenco, nem com técnico novo. Então, o Flamengo ainda é bem superior ao Botafogo. E são 2 times da Série A, né, Roberto? Então, de um lado, é lógico, o Botafogo ainda vai se reforçar, ainda está chegando o John Testo aí com a grana, que é o que importa. Mas o Flamengo ainda é bem superior. Falta bastante reforço ainda para o Botafogo para não brigar, inclusive para não ser rebaixado mais uma vez. E importante essa vitória, né, Gabriel? Porque o Flamengo, os torcedores estavam meio tristes aí, né, com o Flamengo, meio cabisbaixo.
por causa, né, pela perda aí do título, né, do jogo junto com o Galo. Então foi uma importante vitória, não só por ser um clássico, mas também pelo momento, né? Então acho que isso deu um respiro a mais para os torcedores. E hoje a rua tá cheia de gente vestindo camisa do Flamengo. Eu não cheguei a assistir esse jogo, só descobri mesmo porque eu saí de casa e já vi uns 5 flamenguistas. Como você falou, foi o primeiro jogo depois da final da Supercopa que o Atlético Mineiro ganhou nos pênaltis do Flamengo. E o Flamengo já estava um pouco pressionado, o Paulo Souza já estava um pouquinho pressionado por causa dessa derrota na final, que sempre final é muito importante, né? Então o Flamengo jogou um clássico depois, que se perdesse ia botar mais pressão ainda no Paulo Souza, ainda nos jogadores, mas o Flamengo foi bem superior, ele teve o dobro de finalização, teve 55% de posse de bola contra 45% do Botafogo. Pelo lado do alvinegro, só teve bastante reclamação. Nesse gol aí do Pedro também, no gol do Gabigol, desculpa, reclamaram de falta nesse lance aí. E também teve um lance, aí tá vendo? Reclamaram de falta e também teve um lance no início do jogo que eles reclamaram de bola na mão do Pedro, que seria pênalti pro Botafogo, que poderia ser um jogo diferente, mas o juiz não assinalou nenhuma das duas coisas, né? Então, placar final 3-1. Vamos dar sequência aqui, porque teve mais bola rolando, mas antes disso, vamos para a classificação do Campeonato Carioca, vamos ver como é que ficou. Lembrando que essa rodada completou, que já havia iniciado no sábado e no domingo. O jogo foi quarta justamente por causa da final da Supercopa, como a Roberta já falou. Então a classificação ficou assim: Fluminense em primeiro com 21 pontos, seguido pelo Flamengo com 19, empatado com o Vasco. A diferença está no saldo de gols, que deixa o Flamengo em segundo lugar, e o Botafogo em quarto lugar. Então, fim dessa rodada, vamos projetar já a próxima rodada? Vamos colocar a arte aí também da próxima rodada do Campeonato Carioca. E o Fluminense tá que tá, né, Segue Gabriel? o líder Fluminense em primeiro. A próxima rodada, a 9ª rodada, tem Bangu e Audax, Boa Vista e Madureira, clássico Fluminense e Vasco, Volta Redonda e Nova Iguaçu, Flamengo e Resende, Português e Botafogo. Então, dando sequência aí no Campeonato Carioca, esses são os jogos do fim de semana aí de carnaval. Então o Rio de Janeiro vai ter samba, futebol e muita cerveja, né, Roberto? Então o Rio de Janeiro com certeza vai estar animado. Né? Então, assim, esse Fluminense e esse Vasco vai dar o que falar. E é importante ressaltar que a gente está na pandemia, gente. Vamos devagar, sem aglomerações, mas com certeza o Rio de Janeiro vai estar bem movimentado por conta desses clássicos, por conta do carnaval, né? Estamos de sequência, então. Ontem também teve pré-Libertadores, teve jogo do América Mineiro, a estreia do América Mineiro na Copa Libertadores. O América Mineiro perdeu por 1-0, Roberto. Jogou muito bem, inclusive, e tomou um gol no último minuto, já em 45 do segundo tempo, que foi uma pena. Foi exatamente um balde de água fria nos jogadores. O América Mineiro que está fazendo essa estreia, como eu falei. Quem não faz? Então a gente destacando o coletivo que foi muito bem, como eu falei, o América Mineiro jogou bem, não merecia talvez essa derrota. Individualmente também o time foi bem, o Juninho, como eu já ressaltei aqui, a dupla de zaga até o gol estava indo muito bem. A gente pode dizer aí que foi um pouquinho de mole o Fluminense também na terça-feira, mas aí o América Mineiro estreando, vamos dizer assim, com um pé esquerdo na Libertadores, né? Eu assumo que vou torcer pro América conseguir aí mudar, né, o jeito que tá, porque é muito legal ver times que não são tão destaque assim em outros campeonatos conseguindo, então, né, participar de um campeonato então, fica aí minha torcida pro América. Quarta-feira que vem tem mais, como eu falei. Mudando de assunto, saindo da pré-Libertadores para a Copa do Brasil, ontem teve jogo também do Cruzeiro. Assim como o América Mineiro jogou na Libertadores, teve outro mineiro jogando. O Cruzeiro ganhou de 5-0 do Sergipe. O Santos também jogou 3-0, a gente destacando os times da Série A. Mas vamos ver os gols do Cruzeiro. Foram 5, Roberto. Vamos devagar aí, que também tem muita bola na rede. E detalhe, tudo no segundo tempo. Então vamos colocar os gols aí do Cruzeiro. O Cruzeiro que abriu o placar com o João Paulo. João Paulo a gente vai ver aí. Foi um gol bacana. João Paulo. Depois teve o gol do Imperador, como a torcida gosta de chamar. Teve o gol do Imperador, o Edu. Foi comemorar com a torcida, igual que o nosso cinegrafista aqui tá falando. Teve o gol do Edu. Depois teve o gol do Thiago. A gente vai ver aí agora o gol do Thiago. Foram 5 gols. Bonito também, uma cavadinha na cara do goleiro. E o Vitor Roque, que entrou no segundo tempo e foi muito bem. Fechou o placar, fez os 2 gols. Roberta, com esse jogo, o Cruzeiro saiu com 1,5 milhões. Já saiu com o prêmio do Big Brother, que o Netinho estava aqui agora, então, fazendo essa ressalva aí do Big Brother. O Cruzeiro ganhou esse jogo, saiu com 1,5 milhões, já saiu com o prêmio do Big Brother. E é muito importante, claro, o Cruzeiro está em uma situação um pouco delicada. Tanto que o Ronaldo assumiu a SAF do Cruzeiro, né, assumiu o clube.
1,5 milhões aí não faz mal para ninguém, com certeza. É muito importante para qualquer clube, né? Ainda mais o Cruzeiro com várias dívidas, então é bem importante. O Cruzeiro ganhou de 5-0, já está classificado na próxima fase, nem precisaria ganhar. Um simples empate, por ser um clube bem melhor ranqueado que o Salgueiro, já colocaria o Cruzeiro na próxima fase, mas não teve papo. Já logo meteu 5-0 para não ter dúvida. E foram gols bem legais, apesar Isso traz confiança também, Exatamente. né? Então... Apesar do Sergipe ser um clube, lógico, que não tem a mesma qualidade técnica, capacidade técnica do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não tomou conhecimento, meteu logo 5-0 e está na próxima fase. Vamos dar prosseguimento também? A gente falou agora do Cruzeiro, não tem rodada do Campeonato Mineiro esse fim de semana, só depois do Carnaval. A Federação Mineira resolveu dar uma folguinha aí para os jogadores, mas o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Atlético Mineiro. Então eles vão ter 10 dias aí para poder se preparar melhor, porque depois tem clássico. O Atlético Mineiro joga no fim de semana contra o Pouso Alegre por conta da Supercopa, assim como o Flamengo está repondo esse jogo. O Atlético Mineiro vai repor no sábado, de Carnaval, mas agora só tem Campeonato Mineiro no sábado, na quarta-feira, no meio de semana que vem, nas quarta-feiras de cinza. Então a gente dando sequência aí. E com clássico, então. E com clássico. Gabriel, ó, eu acho que você dá sorte pro Galo, eu acho que você tem um pezinho aí pra ser atleticano, porque sempre que eu jogo a responsabilidade pra você no próximo resenha esportiva, você vai trazer boas notícias pro Galo, você sempre traz, então fica aí já meu pedido, Exatamente. Tá? E pra gente finalizar, vamos falar agora do JF Vôlei. Hoje tem jogo do JF Vôlei, o JF Vôlei que perdeu o último jogo por 3-0 pro Suzano, tá em último lugar. A gente colocou a classificação aqui pra gente ver esse jogo como está a situação do JF Vôlei. E hoje o JF Vôlei encara o Vila Nova, aqui em Juiz de Fora, no Colégio Academia. Então tem mais jogo do JF Vôlei, a gente fica aqui torcendo como Juiz de Foranos pela uma reabilitação do JF Vôlei. JF Vôlei que foi campeão na última temporada invicta. Não é esse o JF Vôlei que a gente está querendo, né? A gente está querendo ver o JF Vôlei no topo. Então hoje tem essa reabilitação, pode começar essa reabilitação. JF Vôlei contra o Vila Nova, a gente está vendo aí o JF Vôlei em último lugar com apenas 4 pontos. Então esses são os destaques. Antes de finalizar, gente, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Gabriel França, que está lá de Macaé, assistindo a gente aqui no Resenha Esportivo. Então mandar um abraço aí para o meu amigo Gabriel França. Bom demais, Gabriel. Gabriel. Então, bom demais, Gabriel. E um abraço também, então, para o Gabriel. E muito obrigada, então, pelas informações, viu? Obrigado você. Semana que vem você volta, curte o Carnaval com responsabilidade. Semana que vem a gente tá junto de novo. E você de casa, não sai daí, porque no próximo bloco tem a finalização do Bora Rangar, hoje com participação especial do nosso estagiário Thiago. Não dá pra perder, né? Então é o tempo de tomar uma aguinha e a gente volta já já. Vinheta no ar, você já sabe que tá na hora da gente ir lá pra cozinha ver como tá ficando o Spumoni. Diferente esse nome, né, Roberta? E com um sonzinho, ó, gostei de ver, já estamos realmente aí entrando no clima de carnaval. E Arthur, essa receita combina super bem, né, com hummus, né? Com o quê? Um hummus? Não sei, tá ali falando, eu nem sei o que é hummus. Não. Não, tudo errado, me trollaram nesse programa ao vivo, Acho gente. Que você foi enganada, Roberta. Fui enganada. Tá em estilo aí de carnaval, fazendo umas graças o pessoal comigo. Então combina com ele próprio mesmo, por si só, né? Uma receita completa, talvez. Uma excelente sobremesa, Roberta, pra assim, ó, pra refrescar nesse verão. Porque é uma sobremesa gelada, né? Bem refrescante. Apesar de ter ameixa e leite condensado, parece pesada, mas na hora que você dá a colherada, que ela desmancha na boca geladinha, então tem tudo a ver com o verão aí. Então vamos seguir aí com a receita, que a gente segue também aqui curtindo esse sonzinho de fundo, entrando no clima de carnaval, então bora rangar. É a pagodeira da Bahia agora, Roberta, para poder jogar o carnaval lá pro Nordeste. Bora rangar então. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à cozinha aqui do Bora Rangar, ao som da swingueira, do pagode da Bahia, para agitar o nosso carnaval. A gente tá com um clima aqui, ó, todo decorado de carnaval. Hoje a gente tá fazendo Spumoni, uma receita aí familiar, tradicional da família do nosso estagiário Thiago Voit. Resolveu trazer essa receita pra gente, pra lembrar da vovó dele. A mãe dele tá sempre fazendo essa receita. Primeiro vamos mandar um beijo então pra sua família, né, Thiago? Manda um beijo aí pro pessoal. Mandar um beijo pra minha mãe que deve estar assistindo o programa nesse momento, pro restante da minha família, meus amigos, pra todo mundo.
Tá certo aí, tá dado o recado, tá mandado o beijo do Thiago. Vamos então, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que a gente vai refazer os ingredientes aqui com vocês, vamos rever os ingredientes e vamos revisar a receita. Para fazer esse espumone a gente vai precisar, para o creme, uma lata de leite condensado, 1 litro de leite, 4 gemas com a película retirada que a gente ensinou a tirar lá no primeiro bloco do Bora Rangar, 4 colheres de açúcar cristal, 2 colheres bem cheias de amido de milho. Para fazer a nossa ameixa, nosso purezinho de ameixa aqui, que vai dar o sabor da espuma de ameixa, 250 gramas de ameixa sem caroço, 2 colheres de açúcar cristal, água até cobrir as ameixas. Para espuma, 4 claras, 6 colheres de açúcar pérola ou açúcar refinado e o purezinho das ameixas cozidas. Lá no primeiro bloco, Thiago, a gente começou fazendo esse purezinho de ameixa. Então, revisa com o pessoal o que a gente fez aqui. Numa panela a gente colocou as ameixas, a água e o açúcar e deixou ela cozinhando. Isso. Quando a água baixou, é sinal de que está na hora de desligar o fogo e transferir ela para um prato. Começa no fogo alto, quando começa a ferver, abaixa o fogo. Mais ou menos uns 10 minutinhos ali, 10 minutos, isso. Aí tira do fogo quente. Despeja num prato, né, numa travessa, e elas ainda quentes a gente vai fazendo esse purezinho, que já ajuda elas esfriando, né? Exatamente. Mas a gente ainda levou ali pro freezer porque ela precisa estar fria aqui para ir para fazer a espuma. Então você joga ali no freezer, deixa ela dar uma esfriadinha, 5 minutinhos no freezer só para cair o calor. E o nosso creminho, o que a gente fez? Vamos aqui para a panela, chega pertinho de mim aqui. O creme a gente despejou o leite condensado na panela. E numa tigela à parte a gente colocou os outros ingredientes. As gemas, o amido, o açúcar, para, né, na hora que a gente colocar na panela, todo esse líquido, né, deixar o creme mais homogeneizado. Isso. A gente liga o fogo em fogo baixo, médio para baixo, né, e misturar constantemente. Sem parar de mexer, raspando o fundo para não agarrar. E aí na sua casa, se você tiver, sua panela for muito fininha, você achar que vai agarrar um pouquinho, não vai ter jeito, você pode fazer, tem várias estratégias. Uma delas é ir tirando do fogo, você tira do fogo um pouquinho, mexe, volta pro fogo, tira do fogo, volta pro fogo. Se ainda assim você vê que tá agarrando, na hora de despejar aqui a gente usa uma peneirinha, né, Thiago? Isso mesmo. Usa uma peneirinha porque aí pode ter dado alguma coisa que agarrou. Então, ó, e o ponto é esse aqui, que o Thiago, na hora do bloco da fofoca, do Netinho, o Netinho veio aqui para nosso estúdio, bateu a bola com a gente aqui para ver como tava ficando. E aí a gente mostrou pro pessoal o ponto na P, que é quando você, ó, faz um risco assim na colher, ó, e aí esse risco ele não se desfaz. Muito legal isso, que ó, é o ponto que significa que tá na consistência que a gente quer, é a consistência de mingau, né, Thiago? Então beleza, vamos continuar aqui então. O que a gente vai fazer agora com esse creme aqui? Agora a gente despeja o creme numa travessa, na travessa que a gente já vai servir. Isso. E depois a gente coloca um plástico filme para evitar que forme aquela camada mais durinha no nosso creme. E aí nessa parte aqui tem a sugestão, né? Pode fazer na travessa grandona aqui, ou então em potinhos individuais. Já faz aí no individual, né, para fazer uma apresentação bonitinha também, fica super legal. E esse creminho, ele fica muito gostoso, gente. Quem quiser botar umas gotinhas de baunilha aqui também pode, né, Thiago? Pode. Vai ficar mais gostoso ainda. Mas sem baunilha também fica muito bom, do jeito que a gente tá fazendo aqui, que é o tradicional, né? Vamos lá. Então eu vou cobrir aqui e vou levar pra geladeira. Você vai fazendo a espuma enquanto é isso aí, Thiago. Para fazer espuma, então, a gente começa batendo as claras do ovo que sobrou. São 4 claras para essa receita. E a swingueira pegando no fundo aí, Thiago. Hoje a dancinha vai ser diferente. A gente vai ter que swingar aí, se tiver gostoso, hein? Ixi. A gente já sabe. Então vai batendo devagarzinho aí, velocidade lenta, até começar a espumar? Até começar a espumar. Tá certo, então. Isso aqui vai pra geladeira e fica quanto tempo na geladeira? Até esfriar. Até esfriar, no mínimo umas 2, 3 horinhas aí, até ele ficar durinho, né? Você vê com o dedo assim se tá durinho já. Então eu vou levar pra geladeira e aí, enquanto isso, o Thiago vai fazer a nossa espuma de ameixa.
E aí, já pode adicionar aí o açúcar ou ainda espera mais um A pouquinho? gente espera mais um pouquinho. Porque eu já tô vendo que ela já tá começando a subir. Vamos trazer mais pro meio para mostrar o pessoal aí de casa, ó. Pegar a batedeira e trazer ela aqui pro meio aqui, ó. E aí daqui de cima já tá dando pra ver, ó. Tá vendo como já tá ficando uma espuma consistente? São as claras em neves, né, Thiago? Dá pra bater no braço também, aposto que sua avó batia no braço com garfo, né? Com certeza. Mas aí é um processo muito mais longo, mais demorado. mas é possível, totalmente. Tem que ter força no braço. Tem que ter força no braço. Ó, ela já começa a dar umas marquinhas ali na espuma, ó. Já tá começando a querer subir. Mais ou menos aqui uns 5 minutinhos. 5 minutos. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar prosseguimento pra gente mostrar como que fica no final. Aqui ela começou a subir, para a batedeira aí, vamos lá. Você na sua casa vai deixar aí os 5 minutos batendo. A gente vai dar prosseguimento aqui, que a gente já tem uma espuma pronta. Aqui nesse ponto a gente vai adicionar o açúcar. O açúcar. O purezinho de ameixa. O purê de ameixa entra no final. Só no final a mistura. espuma estiver pronta, a gente mistura. Entendi. Então o açúcar a gente pode ir batendo e já colocando aos pouquinhos aqui, né? Pode sim. Vamos lá. Ó, lentamente, tá vendo? Ó, eu vou adicionando o açúcar para ele não tirar a consistência ali da nossa clara em neve, né? A gente vai adoçar ela aos poucos, ó. Vai observando como eu tô colocando aqui devagarzinho. E aí, se a gente quiser acelerar mais a batedeira, também pode, né? Nessa parte. Pode sim. Até a velocidade média ali. Então dá uma acelerada. Bom, o açúcar já foi todinho ali pra dentro. Deixa bater. Nessa hora a gente tem que ter paciência para funcionar. Tá certo. Então ela vai subir, ela vai duplicar de tamanho praticamente ali, né? Vai virar mesmo uma clara em neve ali, quase um merengue, né, na verdade. Verdade. Vai até virar assim ela de cabeça para baixo e ela nem cai, né, Thiago? Você me mostrou aquela hora, fiquei impressionado. Vocês estão conseguindo ouvir a gente aí enquanto a batedeira bate? Então, não, eu quero conversar com o Thiago aqui. Thiago, você está trazendo aqui pra gente uma receita da sua avó, da sua mãe. O pessoal de casa já está familiarizado com o seu rostinho aqui, sabe que você é estudante de gastronomia lá na minha academia. Mas conta pra gente por que você escolheu a gastronomia, como é que você veio parar aqui no mundo da cozinha, Thiago? Então, eu comecei estudando outra coisa. Fala mais alto por causa da bateria. Completamente diferente. Tava fazendo psicologia, né? Fazendo psicologia, também na Uniacademia, mas eu acabei deixando de me identificar com o curso e fiquei um tempo parado, né, refletindo sobre que caminho eu iria seguir a partir dessa interrupção. Eu sempre gostei de cozinha, mas não via como profissão até então. Aí, durante a pandemia, a gente, né, eu pelo menos tendo a oportunidade de ficar mais tempo em casa, fui pra cozinha para preencher esse tempo. E daí eu gostei, vi que Mas então você não cozinhava antes? Cozinhava antes, já. Mas não... Não tinha tempo, né, de testar receita. De receita que existe por aí. E daí eu entrei em contato com a coordenadora do curso de gastronomia, perguntando como funcionava e tal. Me interessei, me matriculei, comecei a estudar no passado e hoje eu estou aqui. Tá certo, olha só. Essa caminhada do Thiago me lembra muito a minha caminhada aqui na TV Diversa. Pra quem não sabe, todo mundo aí de casa, não sei se conhece, o programa Juntos na Cozinha, que faz parte da nossa programação. Na verdade, né, ele já acabou a primeira temporada, agora ele tá entrando na programação da Rede Minas. Vai estar os sábados aí na nossa programação ao meio-dia, ao lado da chefe Raquel Novaes, onde eu comecei como estagiário, assim como o Thiago, fazendo um montão de receita, aprendendo um monte de coisa. Mas diferente do Thiago, eu estava já no finalzinho da faculdade, o Thiago entrou aqui no primeiro período.
E aí de lá eu acabei chegando aqui na apresentação. Thiago, eu desejo na sua caminhada muito sucesso, espero que essa oportunidade que a gente está te dando aqui possa ser muito engrandecedora para sua carreira. Espero que você, quando estiver famoso, num restaurante estrelado, lembre de mim, tá certo? Seu amigo Arthur aqui. Olha aí, ó, já vamos ver como tá esse ponto dessa espuma. Ele já tá bem mais consistente agora, né, Thiago? Sim, eu acredito que a gente já chegou no ponto desejado. Então vamos desligar pra gente poder misturar as ameixas aí dentro. Vou passar uma aguinha na espátula aqui, ó, pra facilitar. Que agora tem um mistério, né, Thiago? Que tem aí que misturar com cuidado. Ó, a gente pode conferir. Olha aí, ó. Vocês estão em casa, ó. Pode observar, ó, se eu virar de cabeça para baixo aqui, ó, não cai, tá vendo? Viu aí? Então esse é o ponto firme aqui. Chega para lá, tira a batedeira, Thiago, a gente vai misturar agora o purezinho aqui dentro. Sempre com movimentos circulares, né, Thiago, para não tirar o ar que entrou aqui dentro, né? Sempre quando a gente vai misturar alguma coisa no merengue, no chantilly ao final, a gente tem que tomar esse cuidado. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu coloquei o purezinho de ameixa aqui dentro e agora eu vou misturar com esse cuidado aqui, gente, ó. Observa bem, ó, buscando de baixo para cima a nossa clara em neve, o nosso merengue aqui, ó. E aí a gente vai saborizando ele com as ameixas. Olha só, isso vai ficar uma delícia. Mas eu vou fazer o seguinte, a gente já tem um misturado ali, mas a gente vai fazer isso até ficar desse jeitão que tá aqui, ó. Isso aqui é uma delícia, gente. Vocês não têm ideia de como fica gostoso. A nossa espuma já tá pronta, a gente já tem um espumone pronto. Pega ele ali na geladeira pra gente, Thiago. O Thiago preparou, né, de ontem pra hoje, porque para ficar bem durinho, bem firminho, pra gente poder experimentar hoje aqui. E hoje tem swingada. Olha aqui, ó, pra vocês verem o ponto. Pega os potinhos também, Thiago. Ó, o ponto do nosso espumone, ele já tá durinho. A gente deixou o plástico encostado. Observe que não fica nada agarrado no plástico. Então, ou seja, tá com a consistência quase igual de gelatina, sem usar gelatina nenhuma. Durinho, tá vendo? E aí a gente vem aqui por cima, a gente espalha a nossa espuma de ameixa, ó. Assim, com movimentos delicados, tá vendo? Pra ela deixar assim, né, sem alisar ela aqui em cima, a gente deixa ela mais disforme assim, ó, que ela fica super bonita aqui em cima, uma camada bem gostosa de espuma de ameixas, e a gente bota umas ameixinhas para decorar aqui por cima também, ó, para quem gosta de ameixa, ter um pedaço bom de ameixa para provar. Ó, aí tem outros potinhos, os individuais. Olha só essas tacinhas. O Thiago trouxe da casa dele, gente, uma gracinha bem carinha de vovó mesmo, que é a receita para aí, ó, tocar o coração de vocês, pra gente lembrar das nossas vovós que faziam com todo carinho pra gente esses quitutes. Se você tá gostando do Manhã Diversa, você tá acompanhando aí, ó, vou botar aqui um pouquinho da espuma por cima. Eu gosto dela assim, Thiago, ó, mais disforme mesmo, fazendo uma verticalidade pro prato aí, que eu gosto também. Aí a gente já vai trazendo, né, uma cara mais inovadora aí pro prato, ó. O Thiago fez aqui, alisando a espuma. Você pode alisar também, fica bonito, tá vendo? Mas você pode jogar a espuma por cima assim, um jeito diferente aí de servir esse prato. Então, Thiago, agora é o seguinte, né? Aquele momento do desafio da swingada. Vou pegar uma colher, vou dar uma pra você. Vamos pegar esse potinho aqui que você já preparou antes, ó. Momento de tensão, de experimentar. Thiago, gostou dessa participação? Ficou nervoso? Foi ótimo, fiquei um pouquinho nervoso, mas depois a gente vai acostumando. Tá certo. Eu vou aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo que é cozinheiro também, Alexandre Vizentim. Ele e a filha dele assistem o programa, mandaram um abraço para mim por áudio aqui. Ó, um beijo para vocês, tudo de bom na vida de vocês. Muito feliz com a audiência de vocês aí. Um beijo para a família do Thiago lá de Cataguases, para todo mundo que tá assistindo Manhã Diversa. O Bora Hangar tá na hora da gente, ó. Nossa, isso aqui é muito gostoso, gente. Sério mesmo, a minha boca já tá salivando. Como pode uma receita tão simples dessa ser tão saborosa? Vocês não têm ideia. Ó, tchim-tchim. E aí vai ter a swingada, tá, Thiago? Ó, vamos lá, ó. Ó. Gente, derrete na boca, geladinho, refrescante. Faz em casa, manda pra mim a foto lá, @chefarturveloso. Manda sugestão no nosso WhatsApp. A gente vai para um breve intervalinho. Ainda tem muito Manhã Diversa para você. Não sai daí, a gente volta já já.
A Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com o Sebrae, abre inscrições para o Salto, o programa de educação empreendedora e aceleração para microempreendedores individuais. As inscrições vão até o dia 3 de março e os encontros serão 100% online. Para mais informações, basta escanear o QR Code que aparece aí na sua tela. Manhã Diversa de volta mais uma vez para você. Agora são 11 horas e 34 minutos. E agora nós vamos lá para a nossa redação conversar com Vinícius Serra para saber o destaque, então, dessa quinta-feira. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Roberta. Bom dia, Mariana. Bom dia para o pessoal que está acompanhando o Manhã Diversa. O destaque de hoje, né, Roberta, é justamente o ataque, né, a invasão da Rússia no território ucraniano, né? Essa tensão que já vinha realmente perturbando aí as últimas semanas, se iria acontecer essa invasão ou não. O Vladimir Putin, né, o presidente da Rússia, veio então a confirmar e autorizar esse ato militar no território da Ucrânia, que começou na parte leste do país, né, onde, né, o país tem alguns territórios que para a Rússia, né, são considerados separatistas. Então foi por ali que ele começou os ataques. Já tem relatos, né, de explosões, ataques de mísseis que começaram, né, à noite aqui no horário de Brasília, né, no nosso horário. Então esses ataques vão avançando, né? Já tem relatos também que tem invasão terrestre, né, invasão aérea e também pelo mar. Então esse território vai avançando, né? Essa invasão da Rússia, aliás, vai avançando cada vez mais dentro da Ucrânia. E o Vladimir Putin, quando ele autorizou essa invasão, ele também disse que qualquer um que tentar intervir nessa situação vai sofrer graves consequências nunca vistas antes na história. Então também teve esse tom de ameaça, né, do Putin nesse seu discurso. Então fica essa questão, né, para a gente saber como que vai ser a situação, como que essa situação vai vir a se resolver, como que isso afeta o mundo de uma forma geral. A economia do Brasil é afetada diretamente por conta de exportações, por exemplo, né, da Rússia. Então o preço do petróleo também já está subindo, né, por conta dessa situação. Então é uma situação realmente de muita tensão neste momento lá no território. Os ataques continuam, né? Muitas pessoas tentando deixar o país da Ucrânia para tentar realmente, né, fugir desses ataques. Tem inclusive situações de brasileiros presos lá também tentando sair daquela região. Então realmente hoje uma quinta-feira bem tensa, né, na situação mundial. Roberto e Mariana. Realmente, Vinícius, a gente fica aqui, né, aguardando mais atualizações dessa situação. E Vinícius, vocês já estão aí preparando o Diversa em Rede de hoje, né? O que vai ser destaque no nosso jornal? Além de trazer atualização sobre essa situação, né, a gente vai falar também sobre a greve, né, dos servidores de segurança pública. Aqui em Juiz de Fora, hoje teve uma reunião pela manhã, né, estava marcada para começar justamente às 9 horas da manhã. A equipe da Diversa foi lá acompanhar como é que estava essa situação. Você está acompanhando agora imagens justamente aqui de Juiz de Fora, né, que foi o ato dos unificados das forças de segurança, né, de Juiz de Fora e também da região. Essa manifestação, né, esse ato que começou em Belo Horizonte, né, justamente por conta desse pedido de recomposição salarial, né, das partes de segurança pública, então, do Estado de uma forma geral. Então hoje em Juiz de Fora também acontecendo esse ato para justamente buscar essa recomposição salarial, também esse ajuste, né, de 41% que é pedido pela classe e também, né, melhores condições aí de trabalho. Então fica essa situação até agora, né, o governo ainda não deu uma palavra final sobre essa situação. Então as manifestações, né, e esse pedido de recomposição salarial segue em todo o estado. Vinícius, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para vocês aí na redação e até mais. Até mais. E aqui no estúdio a gente conversa agora sobre transtornos de humor. Você já ouviu falar sobre transtorno bipolar e borderline? E quem vai explicar tudo direitinho pra gente é a psicóloga Amanda Nogueira. Então, bom dia, Amanda, seja muito bem-vinda ao programa Manhã Diversa. A gente vai conversar sobre esse assunto hoje. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, muito obrigada a vocês pela oportunidade. Então, pra gente, né, começar entendendo o que é isso, né? O que caracteriza um transtorno de humor? Então, o transtorno de humor, o próprio nome já diz, o humor são alterações emocionais que podem ser caracterizadas por períodos mais deprimidos e por períodos onde tem uma exaltação, uma euforia, que pode ser considerado como mania.
E é bom diferenciar, né, tristeza e alegria, que são experiências normais que a gente costuma sentir aí, né, no nosso dia a dia, de também depressão e mania, como você disse nessa sua fala, que caracterizam aí sim transtornos. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem transtorno de humor? Já que é meio, assim, é fácil a gente achar que tem, até porque vem oscilando, assim, mas até onde isso pode ser um transtorno, até onde são sentimentos normais aí de sentir, né, ao longo do dia? O transtorno de humor, ele é caracterizado pelo transtorno bipolar tipo 1, onde tem uma questão de depressão mais grave e a fase da mania também um pouco mais exaltada. E tem o transtorno bipolar tipo 2, onde a fase da depressão não é tão severa e tem questões de hipomania, onde essa mania ela é com menos intensidade. Como você mesmo disse com relação da tristeza, é uma questão muito importante para a gente caracterizar essa questão da depressão, que muitas vezes as pessoas pensam, estou me sentindo entristecida, será que isso é um sintoma depressivo? A tristeza em si, ela é caracterizada por uma não tão intensidade quanto a depressão. É uma tristeza que você consegue trabalhar, consegue gerir as suas questões sociais. Já a depressão, ela é uma anulação total dessa questão bio, psico e social total. E existem fatores que podem favorecer o desenvolvimento de transtornos de humor, como traumas, questões genéticas, estilo de vida, doenças físicas. Qualquer pessoa pode desenvolver esse tipo de transtorno? Sim, é uma questão que é muito importante a gente destacar, que o transtorno de humor, ele é dividido no transtorno bipolar tipo 1, tipo 2 e a depressão. Por que eu estou destacando isso? O transtorno bipolar, ele tem uma questão biológica, onde tem pesquisas que mostram a alteração do próprio cérebro. Tem questões hereditárias também, pessoas que têm familiares que possuem, né, o transtorno bipolar, pode acontecer de desenvolver. E a questão da depressão também tem questões mais hereditárias, mas não se diz assim que é só uma questão hereditária. Já o transtorno bipolar, ele junta a questão bio, psico, social, porque pode ter questões como traumas, estresse, que pode causar esse desenvolvimento. Não tem uma idade específica, né? Mas a junção de todos esses pode desenvolver em qualquer idade. E a pandemia colocou em pauta mesmo, em destaque, a saúde mental. E quando a gente fala sobre saúde mental, a gente lê algumas coisas sobre saúde mental, fica muito evidente a depressão e a ansiedade. E aí, hoje a gente veio aqui para trazer, né, esse outro lado, que seria os transtornos de humor. É comum a incidência desse tipo de transtorno na população? É possível afirmar que tem talvez mais pessoas sofrendo com isso do que o que a gente realmente vê, né, e o que a gente convive, enfim? Sim. Essa questão do transtorno de humor, o transtorno bipolar, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem 300 milhões de pessoas no mundo que possuem esse transtorno. Já a questão da depressão, direcionando mais aqui para o Brasil, são 5,8% da população que possuem a questão da depressão. E a ansiedade em si, ela não é considerada um transtorno de humor, né? Ela é uma emoção e que pode se transformar num transtorno mental, sendo um transtorno de ansiedade generalizada. E é verdade que pessoas com transtornos de humor são mais suscetíveis a desenvolver dependências, por exemplo, alcoólica, drogas e remédios, ou isso é um mito? Não, sim, isso é verdade. Pessoas que têm transtorno bipolar, ela tem uma predisposição a questões de dependência química, né? Tem muitas pesquisas e relatos que falam sobre estudos, né, que foram realizados com pacientes e demonstraram esse aumento, essa dependência, essa predisposição. E só para a gente entender, reforçar um pouco mais essas diferenças, né, sobre transtorno de humor, bipolaridade, um outro ponto que a gente quis colocar aqui, né, borderline, quais são aí as principais diferenças? Esses tipos, eles estão incluídos nos transtornos de humor? Só para a gente entender um pouco mais sobre isso. Sim, o transtorno de humor, ele é destacado da seguinte forma: o transtorno bipolar, depressão. Por que é destacado tipo 1 e tipo 2? Por as questões da mania,
né, ser mais exaltada, ou a depressão, né, ser mais exaltada. A depressão em si, que é destacada no transtorno de humor, é considerado como depressão maior, né, onde é um estágio que se divide em leve, médio e grave. Né, grave com sintomas psicóticos e grave sem sintomas psicóticos. Sobre a questão da ansiedade, né, igual eu te falei, ela é um transtorno mental também, só que ela não entra no transtorno de humor. O borderline entra em transtorno de personalidade. Existem várias categorias aí, Sim. né? Até interessante a gente abordar essas outras categorias em outras oportunidades. E o nosso bate-papo está só começando, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta para falar mais sobre esse assunto. E se você tem alguma dúvida sobre os transtornos de humor, é só mandar para o nosso WhatsApp e o número está aparecendo na sua tela. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O projeto de extensão Nutrição Positiva da Universidade Federal de Juiz de Fora oferece atendimento nutricional de graça para pacientes portadores do vírus HIV. Para ter acesso aos serviços, é necessário estar cadastrado no Centro de Testagem e Aconselhamento do Departamento Municipal de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Estamos de volta agora às 11h46 para continuar nosso bate-papo, né, sobre transtornos de humor. A gente conversou um pouquinho no bloco anterior, um pouco sobre a diferença dos transtornos de personalidade e transtornos de humor e sobre o que caracteriza os transtornos de humor. E nós estamos aqui com a Amanda Nogueira, que é psicóloga. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no programa. Imagina, obrigada a vocês. Eu acho que para a gente entender um pouquinho melhor sobre, né, esse assunto, né, a gente entendeu então que o transtorno bipolar, ele se enquadra dentro dos transtornos de humor. Então é como se fosse uma subcategoria, é isso? Exatamente. E aí existem, além desses dois tipos, do bipolar e do 1 e 2, né, que você falou, tipo 1, tipo 2 e a depressão. Existe mais algum ou só esses já são todos os que existem? Não, tem algumas questões de subcategorias que falam a questão da euforia, onde a questão da mania é um pouco mais exaltada, né? Fala sobre a questão cíclica também, que quando tem ciclos incidentes da bipolaridade, onde é caracterizado, né? Uma pessoa no mesmo dia pode ter uma oscilação, né, do humor. E Amanda, enquanto o nosso bate-papo está rolando, o pessoal de casa manda pergunta para a gente recebeu uma pergunta do Milton, lá de Belo Horizonte, que é a seguinte: sou bipolar e não consigo ser igual às outras pessoas. Como eu consigo ser feliz com isso? Como que eu faço para lidar, né, com esse transtorno sem esse sofrimento que ele tem sentido? Claro, Milton, né, o que eu te oriento é a questão do tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra. A questão da psicoterapia, ela auxilia muito nesse processo de entendimento. Uma pessoa que passa por qualquer tipo de transtorno, seja depressivo, ansioso, ou transtorno bipolar ou os demais transtornos, é um assunto muito delicado. Então, precisa ter uma empatia, ter um entendimento ao expressar, né, com o paciente assim. Só que tem vários manuais dentro da psicoterapia mesmo que podem ser trabalhados para que ele possa entender o transtorno bipolar não como o Milton, mas como uma condição que o Milton se encontra, né? E para com isso ele consiga entender melhor ele mesmo e conseguir encontrar a própria felicidade, independente do transtorno. E é possível detectar esse tipo de transtorno logo na infância? Então, na infância, há relatos que não têm muita incidência. Na pré-adolescência e fase adulta é onde acontecem mais casos. E você falou, né, o Milton expressou aí o que ele tem sentido com isso, que com certeza a terapia é uma grande aliada, né, para ele tentar se conhecer mais, uma ferramenta de autoconhecimento também, né, se sentir bem, enfim. E outro papel muito importante é o da família, né, do apoio familiar durante esse tratamento do transtorno de humor. Então, eu gostaria que você destacasse um pouco mais, né, sobre o papel da família, esse apoio, né, sendo um importante aliado, uma importante ferramenta para essas pessoas que estão passando por isso. A psicoterapia, ela não é só uma ferramenta de autoconhecimento, né, mas também de entender
quando diagnosticado com um transtorno, tem um processo que se chama psicoeducação, onde o paciente, juntamente com o terapeuta, ou pode ter os familiares também, né, na primeira sessão, e é passado como que é esse transtorno, como que funciona, o que pode ser entendido para que ele não se anule, né? Entenda, volto a dizer, que ele entenda que é uma condição que ele tem passado, mas que não se diz do Milton. E a família tem um papel primordial, né, nesse cuidado de empatia, de entender, né, de partilhar com ele essa dor e também incentivá-lo na busca de tratamentos tanto psicológicos quanto com psicofármacos para auxiliar ele diante, não só o Milton, mas qualquer um que tem transtorno. Esse trabalho em conjunto auxilia muito no processo. Nós recebemos mais uma pergunta do pessoal de casa, que é da Thalita Karen, do bairro Marilândia, em Juiz de Fora. E ela quer saber se tem como ela identificar se a ansiedade dela é simplesmente por situações do momento ou por algum transtorno mental ou transtorno de humor. Muito boa essa pergunta. Então, a questão da ansiedade, ela tem até um tabu acerca disso, né? Muitas pessoas não entendem que a ansiedade, ela não é esse monstrinho que muitas vezes é apresentado. A ansiedade, ela faz parte do nosso conjunto de emoções, assim como a alegria, a tristeza, a saudade, e a função dela é nos motivar. Por um exemplo, quando você vai fazer uma entrevista, é normal que você se sinta um pouco ansioso, porque é algo novo, né? E essa ansiedade também faz com que a gente se prepare para enfrentar essa entrevista, ou seja, uma prova. Então, ela é uma ansiedade comum, natural. Agora, uma ansiedade que seria do transtorno de ansiedade generalizado, ou uma ansiedade um pouco elevada dessa normalidade, seria ansiedade, sensações de culpa, questões físicas como taquicardia, pensamentos, descontrole de pensamentos muito acelerados, uma irritabilidade, e que vai atrapalhando não só a pessoa no trabalho, mas em relacionamentos, né, e até mesmo em projetos, onde essa ansiedade muitas vezes sabota a pessoa de prosseguir com seus objetivos e metas. Tentar identificar, né, em quais momentos essa ansiedade ela se torna mais forte, né? Talvez para entender o que está desencadeando isso e até onde, se são momentos, igual você falou, tem momentos que não tem como. Outro dia fui tirar a carteira, eu cheguei calma, eu trabalhei assim, não, vou chegar calma. Mas quando eu saí do carro eu já estava tremendo, foi uma coisa assim, natural. E que para esse momento, né, é uma coisa normal você se sentir isso. Mas eu acho que é realmente identificar quais são os momentos que estão desencadeando essa ansiedade, né? Sim. E para a gente continuar o nosso bate-papo, existe cura para o transtorno de humor e esses outros transtornos? Ou não existe a cura, mas sim um tratamento contínuo para o resto da vida, um controle? Esse termo de cura, isso sou eu, né? Eu não sei os outros colegas de profissão. Essa palavra eu acho que ela é muito forte. Uhum. Eu acho que é importante a gente trabalhar a estabilidade do paciente, né? Onde ele consiga se sentir feliz, prosseguir com a vida dele, nas outras demais questões. E sim, o transtorno bipolar não tem cura, assim como alguns outros transtornos, mas com acompanhamento psicológico e psicofármacos, a pessoa consegue gerir uma vida saudável e consegue prosseguir com as metas dela. Eu acho que, né, a partir dessa sua fala, a gente precisa reforçar, né? O pessoal de casa que se sentiu representado de alguma forma com tudo isso, a gente tem que falar da importância do tratamento, né? Qual que é a importância de buscar um especialista, de realmente, né, fazer o tratamento adequado para esse tipo de transtorno? E independente do transtorno de humor ou qualquer alteração, né, que a pessoa sinta, que vê que aquilo está incomodando, ou que está atrapalhando, ou que teve alguma mudança, é importante procurar um profissional para poder auxiliar. Eu acho que é muito bacana esse trabalho em conjunto do psicólogo com o psiquiatra,
porque a medicação, com certeza, ela trabalha na remissão dos sintomas, né, vai auxiliar muito, mas a psicoterapia ela vai conseguir chegar numa profundidade um pouco maior. Então, as duas em conjunto, com certeza, vai chegar num objetivo muito melhor. Mas isso depende também de casos a casos. Tem pacientes que com acompanhamento psicológico conseguem chegar num objetivo bom. E já tem outros que precisam em conjunto. Isso depende dos transtornos, né, ou dos sintomas que a pessoa apresente. E Amanda, ao discutir, né, saúde mental, a gente se depara com vários mitos, vários preconceitos, vários tabus, né? E eu acho sempre importante, sempre que a gente trata sobre esse tema aqui no Manhã Diversa, a gente destacar alguns deles, né, e desmistificar e mostrar que saúde mental ela tem que ser falada sim, e esses transtornos, enfim. Eu gostaria que você falasse então um pouco mais sobre, né, esses mitos e verdades que permeiam aí esse tema tão importante que tem ganhado destaque cada vez mais. Hoje em dia a saúde mental tem tido uma abertura melhor, né, em questões das redes sociais, onde tem uma liberdade maior de estar falando, né, vários profissionais também. Hoje em dia tem vários temas que são abordados. Um mito assim que é muito importante é a questão da ansiedade, né, que sempre é tratada como uma coisa muito ruim e na verdade ela faz parte do nosso jogo de emoções, então ela só é ruim quando ela está trazendo um certo desequilíbrio para a vida da pessoa e das condições dela. A depressão e a tristeza é uma questão assim que eu acho muito importante ser destacada novamente, né? A tristeza, ela é uma questão de menor intensidade, onde a pessoa consegue gerir a vida dela. Então, se você está sentindo triste e são por poucos períodos de tempo, não é caracterizado como uma depressão. A depressão ela é caracterizada quando tem uma incidência maior, onde o sentimento de culpa toma lugar, e aí tem questões de insônia, né? Ou outras questões em que a pessoa só tem o desejo de dormir. Então a gente começa a perceber que é uma alteração muito grande. E aí sim, esses momentos são caracterizados como a depressão. E hoje em dia, uma questão muito importante é de reconhecer o papel do psicólogo, como questão de importância. As pessoas falam, né, quem pode procurar a terapia? A terapia em si é todas as pessoas que têm pensamentos, emoções e que passam por situações. Então, acredito que são todos nós, né? Todos nós precisamos desse apoio para que possamos prosseguir em algum determinado momento da nossa vida. A gente costuma brincar aqui no programa que terapia é vida, e é mesmo. Então, assim, se pudesse, né, indicar terapia para todo mundo mesmo, independente, é porque eu não tenho um problema muito específico, mas a terapia vai te ajudar a lidar com o dia a dia, você refletir, né, sobre as coisas que estão acontecendo, ter um maior conhecimento de si, do mundo, do outro, né? Então, realmente, é muito importante a gente incentivar, né, as pessoas e parar, né, talvez com esse preconceito. Quem faz terapia é gente doida, gente, né, assim, gente, todo mundo passa por momentos difíceis na vida e a terapia está aí para auxiliar. Então, Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui hoje e por ajudar aí, né, a explicar um pouco mais sobre esses transtornos, os tratamentos também e principalmente o pessoal de casa que participou também. Eu acho que a sua fala foi uma fala acolhedora, uma fala que mostra que isso pode sim, né, isso não faz parte, não é a pessoa, né, isso é apenas uma coisa que faz parte dela e que com o tratamento necessário aí junto, ela pode sim levar uma vida feliz, uma vida alegre, né, então muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Imagina, obrigada a vocês. E o Manhã Diversa de hoje está terminando. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa quinta-feira com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho no site e nas redes sociais da Diversa. Por lá você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados e também rever os conteúdos que você mais gostou. Fique agora com o programa Bravos e logo mais às 6 da noite tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 da manhã. Até lá e tchau, tchau.